Quando pensamos em lugares misteriosos, nossa mente começa a viajar por terras distantes e esquecidas, onde a história e o mistério se entrelaçam de maneira fascinante. O mundo é repleto de locais que despertam nossa curiosidade, seja por suas origens desconhecidas, eventos inexplicáveis ou atmosferas carregadas de segredos. Uma jornada pelos lugares mais misteriosos do mundo é uma aventura que nos leva a explorar não apenas a geografia, mas também a psicologia humana, a espiritualidade e a ciência, mostrando-nos que, por mais avançada que seja nossa tecnologia, ainda há muito a ser descoberto e entendido. A Ilha de Páscoa, no Pacífico Sul, é um desses lugares que desde sempre fascinou os amantes de mistérios. Com suas estátuas gigantes, conhecidas como moais, que parecem guardar segredos do passado, a ilha é um enigma que ainda não foi completamente decifrado. A questão de como essas estátuas foram transportadas e erguidas por uma civilização que não possuía tecnologia avançada é um dos grandes mistérios que rodeiam esse local. Além disso, a história da ilha, que inclui a chegada de colonizadores europeus e a subsequente destruição da cultura nativa, adiciona camadas de complexidade ao mistério que envolve a Ilha de Páscoa. Outro local que merece ser mencionado é a Grande Pirâmide de Gizé, no Egito. Considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a pirâmide é um testemunho da engenharia e da habilidade arquitetônica dos egípcios antigos. No entanto, muitas questões permanecem sem resposta, como o método exato utilizado para construir essa estrutura monumental, que requer uma precisão e uma força de trabalho que são difíceis de imaginar com as ferramentas disponíveis naquela época. Além disso, a presença de símbolos e hieróglifos nas paredes internas da pirâmide sugere que ela pode ter sido projetada para algo mais do que apenas servir como tumba para um faraó, adicionando um elemento de mistério à sua já impressionante grandiosidade. A cidade perdida de Petra, na Jordânia, é outro local que nos leva a refletir sobre a história e a cultura das civilizações antigas. Esculpida nas montanhas de Arenito, Petra é um exemplo notável da habilidade e da criatividade dos nabateus, que construíram uma cidade próspera no meio do deserto. O que é particularmente fascinante em Petra é a maneira como ela foi esculpida nas rochas, criando um efeito visual que é ao mesmo tempo natural e artificial. A cidade, que foi um importante centro de comércio na antiguidade, foi abandonada e esquecida, apenas para ser redescoberta séculos mais tarde, o que adiciona um elemento de aventura e descoberta ao seu mistério. O Triângulo das Bermudas, localizado no Oceano Atlântico Norte, é um lugar que tem capturado a imaginação do público por décadas, devido às inúmeras histórias de desaparecimentos misteriosos de aviões e navios que o atravessam. Embora muitas teorias tenham sido propostas para explicar esses eventos, desde correntes oceânicas anormais até atividades paranormais, o mistério permanece sem solução. O que torna o Triângulo das Bermudas especialmente intrigante é a combinação de fatores naturais e inexplicáveis que contribuem para sua reputação de ser um local perigoso e misterioso. A Stonehenge, na Inglaterra, é outro local que tem sido alvo de especulações e teorias por séculos. Essa estrutura pré-histórica, composta por pedras gigantescas dispostas em um padrão circular, é um dos mais antigos e mais famosos monumentos megalíticos do mundo. A questão de por que e como Stonehenge foi construída é um dos grandes mistérios da arqueologia, com teorias que variam desde um local de culto até um observatório astronômico. O que é particularmente fascinante em Stonehenge é a precisão com que as pedras foram alinhadas com os movimentos do Sol e das estrelas, sugerindo um conhecimento astronômico avançado por parte de seus construtores. O Lago Ness, na Escócia, é famoso por supostas aparições de um monstro marinho, que tem sido tema de lendas e histórias por séculos. Embora muitas explicações tenham sido propostas para essas aparições, desde um plesiosauro sobrevivente até um golfinho ou uma ilusão ótica, o mistério do monstro do Lago Ness permanece sem solução.
O que torna o Lago Ness especialmente intrigante é a combinação de sua beleza natural com a aura de mistério que o rodeia, tornando-o um local de fascínio para muitas pessoas. A cidade de Angkor Wat, no Camboja, é um exemplo notável da arquitetura e da engenharia das civilizações antigas. Essa cidade-templo, construída no século XII, é um testemunho da riqueza cultural e espiritual do Império Khmer. O que é particularmente fascinante em Angkor Wat é a maneira como a cidade foi projetada para refletir a cosmologia hindu, com seus templos e monumentos dispostos de acordo com os padrões do universo. Além disso, a história de declínio e redescoberta da cidade adiciona um elemento de drama e aventura ao seu mistério. O deserto de Gobi, na Ásia, é um local que tem sido alvo de exploração e especulação por décadas, devido às suas condições extremas e à presença de fósseis de dinossauros. A história de exploração do deserto de Gobi é um exemplo notável da determinação e da coragem dos exploradores, que enfrentaram condições adversas para desvendar os segredos desse local. O que é particularmente fascinante no deserto de Gobi é a combinação de sua beleza natural com a riqueza de sua história geológica e paleontológica, tornando-o um local de grande importância científica e cultural. Por fim, o local de Nazca, no Peru, é famoso por suas linhas e desenhos gigantescos, que podem ser vistos apenas de alto. Essas figuras, que variam de animais a plantas e até mesmo a estruturas geométricas, são um dos mais grandes mistérios da arqueologia, com teorias que variam desde um calendário astronômico até um local de culto. O que é particularmente fascinante em Nazca é a precisão e a escala com que essas figuras foram desenhadas, sugerindo um conhecimento avançado de matemática e engenharia por parte de seus criadores. Além disso, a história de redescoberta dessas linhas e a especulação sobre seu propósito adicionaram um elemento de aventura e mistério ao local. Essa jornada pelos lugares mais misteriosos do mundo nos leva a